Como você acha que foi o governo Bolsonaro nesses 4 anos? Muitos falaram, muitos criticaram, mas e a realidade? E a comparação com os outros governos? Pelo menos os governos mais recentes. Eu vou mostrar essas comparações para você hoje, com gráficos muito fáceis de ser interpretados, e eu vou explicá-los para vocês. Beleza? Meu nome é Valmor Pedroso, o assunto aqui é política. Eu faço esse trabalho para tentar abrir a mente das pessoas e para ajudar num país mais justo, digno e com mais liberdade. Se você gosta do meu conteúdo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as tias do Zap e bora lá! Então, pessoal, como foi esse governo numa série de áreas importantes? Vocês já chegaram a comparar com outros governos? Pois teve um pessoal que fez isso. Eu quero dar aqui os créditos e agradecer o pessoal do Economista Visual, uma página do Instagram muito legal, que eles fazem um compilado de informações e fazem gráficos e deixam à disposição lá para você estar olhando. Eu peguei alguns gráficos desse lá no Instagram deles e vou apresentar para vocês e vou explicá-los. Então bora lá, hein? Vamos começar aqui, ó. O pessoal do Economista Visual, vamos começar falando de economia. Eles fizeram um gráfico aqui comparando as principais inflações registradas nos últimos 12 meses. Então, não sei se vocês conseguem ver bem aí pelo aparelho de vocês, mas o Brasil está aqui bem para baixo, gente, bem para baixo. Eu quero lembrar vocês que a gente teve uma pandemia nesse processo. É claro, a pandemia atingiu todos esses países do gráfico, mas como o Brasil estando mais lá embaixo, demonstra que o Ministério da Economia, o Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro tiveram uma responsabilidade no zelo com a máquina pública, porque a economia, a inflação, depois que ela desanda, meu amigo, nada segura. O maior exemplo é ali a Argentina, tá em primeiro com uma inflação galopante que está em 78,5%. É muita coisa, gente, é muita coisa. É o que a gente tem sempre comentado. É para esse caminho que a gente quer ir? Ou é para o caminho dos países que estão mais lá para baixo, que tem uma segurança, que a inflação perdeu o controle? Nossa, todo mundo perde, mas as esferas mais baixas, os mais pobres, perdem muito mais, porque o dinheiro desvaloriza de maneira muito rápida. O preço da gasolina, que falaram tanto. O Brasil está ali numa média mundial, está aqui no meio do gráfico. Não é aquela loucura que apontaram. A gente tem que calcular esse preço em dólar aqui, porque a moeda mais negociada no mundo e é o que a gente tem que se basear. Mas vocês estão vendo aqui, ó, olha hoje a gasolina mais barata na Venezuela. Mesmo assim o povo está na miséria, entendeu? 2 centavos ali por o preço médio de 1 litro em dólares, 2 centavos de dólar, mas para conseguir 2 centavos de dólar na Venezuela, meu amigo, é muito dinheiro, porque a moeda deles não vale nada. O Brasil está ali em 1,51 e os mais caros, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Hong Kong, ali um pouquinho perto, França, Reino Unido, Suíça. Então a gente está na média, o Brasil conseguiu controlar. Como que o Brasil fez isso? Vocês lembram? Não foi dando canetada igual a Dilma fez. Foi reduzindo impostos, cortando alguns impostos. Isso que é importante, porque não é na canetada que se resolve as coisas. Vamos lá. Variação das moedas frente ao dólar americano. Apenas o real brasileiro e o rublo russo se valorizaram nos últimos 12 meses. Os outros desvalorizaram. Sabe, os Estados Unidos que a gente avisou tanto para não elegerem o Biden, ele entrou em colapso total. E apenas o real brasileiro e o rublo. Só que o mundo inteiro desvalorizou, né? Quer dizer, mais um indicativo
que esse governo teve muita responsabilidade com a economia, porque a nossa moeda é desvalorizada. E tem mais, alguns estudos indicam que o real brasileiro, a moeda brasileira, é uma das mais subvalorizadas do mundo. Ou seja, ela deveria estar mais valorizada ainda. Mas pelo nosso histórico aí de instabilidade, de insegurança jurídica, de impeachment, de corrupção, talvez ela tenha essa subvalorização em frente aos mercados, entenderam? E esse aqui é uma linha muito importante, gente. Olha se eu coloquei duas ou uma só. Eu coloquei duas, ó. Essa aqui, ó, é a evolução dos dias trabalhados para pagar impostos no Brasil. O Brasil já é conhecido por ser um dos países em que mais se trabalha para pagar impostos no mundo. E eu quero mostrar um negócio para vocês importante aqui, ó. De 96, 97 para frente, a quantidade de dias trabalhados só cresceu. Ou seja, o brasileiro tinha que trabalhar cada vez mais para pagar os impostos do ano. Só cresceu, nunca diminuiu. A primeira redução foi no ano de 2019. Estão entendendo o que a gente está falando? Como esse governo realizou coisas importantes? E depois reduziu mais uma vez e se manteve em 149 dias. Mas a gente chegou a 153 dias trabalhados no ano em 2016. Aqui no final ali do colapso do governo Dilma para o governo Temer. Aqui estão o outro gráfico, está em barras. Olha como no governo Temer chegou ao máximo e o governo Bolsonaro conseguiu reduzir. Vamos lá? BNDES. Esse gráfico ele é muito importante, se liga ao próximo. No BNDES, vejam aqui como aumentou a porcentagem de financiamento para micro, pequenas e médias empresas. Pessoal, são as micro, pequenas e médias empresas que movimentam o país, que alimentam a máquina, que dão empregos, porque o Brasil não é um país super industrializado, de grandes empresas, é um país de pequenas e médias empresas. E o que esse governo fez? O governo Bolsonaro são as três maiores barras aqui. Ele parou com aquela loucura de focar o crédito do BNDES para Odebrechts, para Camargos Correias e para países vizinhos com regime socialista e segurou o dinheiro para entregar o dinheiro aqui. É para isso que o BNDES foi criado, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento. Essa é o motivo do BNDES existir. O que o PT fazia? O PT prostituiu esse processo e começou a dar o dinheiro para grandes empresas. Olha como as pequenas empresas foram beneficiadas aqui e olha como caiu a quantidade de dinheiro investido no BNDES. Vocês estão entendendo? Isso aqui é em bilhões de reais. Mais uma vez, olha como cresceu no governo Lula, vinha pouco ali, porque tinha acabado de ser criado, né? O governo Lula institucionalizou esse BNDES, pegou para si e começou a investir todo o dinheiro ali com seus amigos e as barras só cresceram, chegando a 190 bilhões são 190 em bilhões de reais, então aqui são trilhões de reais aqui, gente. E chegou no máximo no governo Dilma e depois começou a reduzir, já com o governo Temer, e chegou aqui ao mínimo no governo Bolsonaro. Então, se investiu mais nas micro e pequenas empresas, que são as mais importantes, e reduziu o montante. Por quê? Porque você não está mandando dinheiro mais para países socialistas, não está com esquema, parte desse dinheiro que está indo não está sendo desviado, não voltando para partido. Entenderam como é importante? Como o governo zelou disso? Agora vamos lá. Desmatamento. Olha as barras no governo FHC e Lula, tá? Atingiu o pico aqui. Tirando o ano de 1995, o primeiro do FHC, o maior foi o do Lula, já em 2003.
Depois seguiu reduzindo, mas ainda bem alto. E no governo Bolsonaro, comparado com o governo Lula, é muito menor. Teve uma ascensão, sim, mas é muito menor do que temos aqui nos primeiros anos de 95, com o FHC, que está apoiando o Lula, né? Até 2007, por exemplo, aqui, ou 2008. Então, esse governo não é um governo que saiu queimando tudo e desmatando tudo, igual contaram. Contaram uma mentira para você. Você pode olhar no gráfico. A queimada é a mesma coisa. Tivemos ali recordes e recordes e recordes no governo Lula, chegando a 160.858 quilômetros quadrados de área queimada. Na verdade, área queimada por quilômetro quadrado. Então, 160.858 no governo Lula. 160 quilômetros, né? E no governo e o gráfico ele vai reduzindo. No governo Bolsonaro é um dos menores. Um dos menores. Vocês estão vendo lá nos últimos 3 anos? Aqui nós não temos ainda os dados de 2022. Mas o 2021 é uma das menores barras desde 2003. Perdendo ali só por 2 anos do governo Dilma. Mas só que o governo Dilma, ele variou muito. Ó. Foi baixo em um ano e aumentou bastante no outro, depois baixou um pouquinho, depois voltou a aumentar muito. Ou seja, é um governo que sim, tem responsabilidade com o meio ambiente. Tá vendo como te contaram mentiras? Bora, vamos lá. Esse aqui é um gráfico interessantíssimo, gente. Invasões de propriedades rurais. Total de ocorrências registradas por ano. O FHC foi o recorde dos recordes. Inclusive o Lula era um dos que liderava esse movimento paralelo, quase esse governo paralelo. Mas o governo Lula chegou, ele não resolveu o problema do sem terra. As invasões continuaram em número altíssimo, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma. Foram cair no governo Temer e chegaram ao mínimo do mínimo, quase inexistindo invasões de terra no governo Bolsonaro. Foram 8 em 2019, 9 em 2020, 11 em 2021 e 12 em 2022 até agora. Gente, no governo FHC chegaram a 502 invasões por ano. No governo Lula, 327. Como que o governo fez isso? Vocês já pensaram? Foi só fazendo, repreendendo? Fazendo enfrentamento? Não. O governo Bolsonaro foi um dos que mais deu número de títulos expedidos para famílias no campo. Foi um dos governos que mais expediu esses títulos. E o presidente Bolsonaro comenta que 80% desses títulos aqui são expedidos em nome de mulheres. Então, o governo Lula praticamente nada, o de Dilma praticamente nada, no governo Temer subiu um pouco e no governo Bolsonaro chegou ao ápice. E vejam que mantém aqui uma linha nos últimos 3 anos, 2020, 2021, 2022, em números altíssimos. Chegando em 2021, 139.526 títulos expedidos. E por isso que as invasões se diminuíram. Não foi só por repreensão. Colocou a terra no nome do sem terra e o pessoal está trabalhando. Isso é dar dignidade às famílias. Não é manter eles como reféns, igual o governo do PT fazia. Então é um governo que tem responsabilidade sim com esse modelo de reforma agrária. E, olha aqui, outro gráfico importantíssimo, a apreensão de cocaína no Brasil, toneladas apreendidas por ano. Bom, o gráfico é autoexplicativo. Olha como cresceu a apreensão. Tem duas maneiras de olhar esse gráfico. Esse gráfico ele é importante porque enfrenta o crime organizado na raiz da sua geração de renda, ou seja, é um golpe duro no crime organizado, esse grande número de apreensões, e é um alento para as famílias. Como o presidente Bolsonaro sempre diz, só quem tem uma pessoa em casa, um filho dependente das drogas, que sabe como é importante tirar esse veneno das ruas.
Porque a cocaína ou qualquer outro tipo de droga destrói famílias. Arrebenta com a pessoa fica, não quer saber mais de nada. Ela vira um zumbi. Então, aqui está enfrentando o crime organizado e está ajudando as famílias. Foi o governo que mais apreendeu. E são recordes e recorde em cima de recorde aqui, ó. Já bateu o recorde de 2019, foi o maior ano, reduziu pouca coisa nos outros 2 anos, mas ainda se manteve ali pelo menos o dobro do governo Lula e do governo Dilma. Vocês estão vendo como esse governo realizou coisas boas? O que já também liga com esse outro quadro. Taxa de assassinatos no Brasil, mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes. Já no primeiro ano, quando nós chegamos lá no governo Dilma, no governo Temer, né, 2017, que deve ter sido aqueles quase 70 mil mortes, mil assassinatos no Brasil, 2019 já caiu lá embaixo. Aí veio 2020, uma pequena aumento. Em 2021, o menor índice histórico, o menor número de mortes a cada 100 mil habitantes da história, desde quando tem início das informações aqui em 99. Ou seja, é um governo muito preocupado com a segurança pública. Como que conseguiu fazer isso? Não é só por causa da pandemia aqui. Aqui você vê que ele é uma tendência que se mantém de reduzir isso, com enfrentamento. Lembram do financiamento ao crime organizado? Isso ajuda também a combater. E repressão, né? Então, prendendo o bandido e mantendo preso. Não é soltando, não é falando que ele pode ir lá e roubar o celular, que é só para tomar uma cervejinha igual o Lula faz. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui está salvando vidas. Quantas vidas já não foram salvas? Se esse gráfico tivesse se mantido nos índices aqui do governo Dilma e do governo Temer, eram para ter morrido, nesses 3 anos, provavelmente mais de 50 mil pessoas a mais, por mortes violentas. 50 mil famílias chorando a morte dos seus entes queridos. Da maneira mais trágica, né? E mais revoltante, que é um assassinato. E aqui, esse é incrível, gente. Esse e o próximo, tá? Porque dizem que o governo não é um governo que protege as mulheres. Dizem que o presidente Bolsonaro é um cara machista, que não defende as mulheres, que as mulheres estão sendo assassinadas em números maiores. É mentira! Olha aqui as mortes violentas para cada 100 mil mulheres. Os 3 últimos anos foram os menores índices históricos. Dos menores índices históricos desde 95, quando tem os primeiros dados aqui no governo FHC. Vamos tirar uma dúvida aqui, qual foi o maior? Aparentemente 1997, com 5 mortes violentas para cada 100 mil mulheres. E no governo Lula e Dilma, manteve um patamar altíssimo, chegando Dilma com 4,6 por 3 anos seguidos. São eles que protegem as mulheres e não o governo do presidente Bolsonaro? Não me parece. E a comunidade LGBT? O que vocês me dizem? Com a redução aqui nos últimos 3 anos, foi menor que quase todos os anos do governo Dilma. O governo Lula seguiu aqui a do FHC, teve um pequeno aumento. No governo Temer chegou ao máximo, o do governo Dilma se manteve alto, não a média dos dois, só reduzindo no governo Bolsonaro. Ou seja, como que o governo Bolsonaro consegue isso? Porque ele não é um governo que se preocupa com minoria A ou minoria B, que toma ações direcionadas. É um governo que tem cuidado com a vida, que considera todos iguais e toma ações em larga escala para que todos os cidadãos brasileiros tenham sua vida protegida. É isso que esse governo faz. Então, quando vocês ficarem falando de minorias, aí verem pessoas falando disso, mostrem esses gráficos, porque é um governo que se preocupa com a vida majoritariamente, não com a minoria A ou B. Isso é importante. E que considera todas as pessoas iguais. Entenderam? Isso é importante. Então,
Esses são os resultados em gráficos, coisa bem visual, bem fácil de entender, para vocês compreenderem como esse governo foi grandioso. Isso que enfrentou uma pandemia no meio do processo. Imagina se não tivesse enfrentado. Beleza? Então, pessoal, é isso. Esse é o meu último vídeo antes da eleição, no dia 30. Eu vou confessar para vocês que ontem eu fiquei bem baqueado, bem desanimado com esse processo todo aí da fraude eleitoral, né? No escândalo das rádios. Uns estão chamando de Rádio Gate, outros de Radiolão, Radiolão do PT. Mas a gente está entregue, né? O Alexandre de Moraes faz o que quer. Não abriu nenhum inquérito para investigar. E vai fazer o quê? Nós aqui não dá para fazer quase nada. Eu faço esse trabalho aqui, ó. É o que eu posso fazer. Mas que só se a gente for para a guerra, arriscar a vida dos familiares, arriscar a liberdade. Então, analisem esses gráficos e vamos fazer... Eu fiquei pessimista, sabe? Porque, como eu sempre disse, como está bem apertado ali a margem de intenções de voto, né? É o que eu comentei já com vocês. Eleição apertada é prato cheio para fraude. Espero que isso não aconteça. Então vão às urnas. Se você concorda pelo menos em partes com o que eu mostrei para vocês, o que eu mostro para vocês diariamente, vá e vote certo. Não deixe a gente cair na mão desse pessoal porque não vai ter volta. Então, hoje é o meu último vídeo antes dessa eleição. Espero que dê tudo certo. Espero que Deus nos abençoe. Deus vai nos abençoar, mas espero que seja pelo caminho mais não tão turbulento, igual está se desenhando. Espero que a gente consiga vencer essa eleição e seguir no caminho da renovação. Beleza? Um abraço a todos, dá o like, se inscreve e não deixa de compartilhar com as tias do Zap. Fechou? Um abraço, galera. Até o próximo vídeo.